Graça e paz, família. Eu sou o apóstolo Sérgio, canal Minha Contribuição. Hoje eu vou falar sobre perdoar. E nós vamos aprender que perdoar faz bem para o corpo, para a alma e para o espírito. Mas antes, não esqueça de se inscrever, dar o seu joinha, dar o seu like e compartilhar a palavra com todos os seus amigos. A palavra de hoje está em Mateus, no capítulo 18, a partir do versículo 23, que diz assim, Por isso o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer contas com os seus servos. E começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. E não tendo ele com que pagar o seu senhor, mandou com que ele, a sua mulher e os seus filhos fossem vendidos com tudo quanto tinha para que a dívida se lhe pagasse. Então aquele servo, prostrando-se, o referenciava dizendo: Senhor, seja generoso para comigo e tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou-o e perdoou-lhe a dívida. Tá? Então a palavra de hoje é uma palavra, na verdade, que vem para dar uma resposta de Jesus para Pedro. Pedro perguntou até quando deve se perdoar. Jesus responde 70 vezes 7, não muito mais do que isso, né? Então o perdão é algo realmente que vem da parte de Deus. Mas a pergunta é, você tem facilidade ou teria facilidade de perdoar alguém que lhe feriu, que machucou, que lhe prejudicou? Tem gente, irmãos, que acha mais fácil se vingar do que perdoar. Então Pedro recebe a resposta e Jesus conta essa parábola logo em seguida. Essa parábola aqui mostra para mim que perdoar traz cura para o nosso corpo. Porque veja bem, a dívida daquele homem era de 10.000 talentos, o equivalente a 350 toneladas. Isso equivale aí a muito mais, se for colocado em prata, de 100 milhões de dólares. Era uma dívida que para aquele homem era impossível ser paga. E às vezes nós verificamos credores que foram prejudicados e eles acabam carregando ali um crédito impagável pelo seu devedor e por conta disso eles acabam então de uma forma involuntária, inconsciente, adquirindo certas doenças que prejudicam o seu corpo. Às vezes uma simples dor de cabeça ou às vezes doenças gravíssimas. Então, quando o perdão entra e Jesus ele quer perdoar, ele traz cura, ele traz vida e vida com abundância, tanto para aquele que é o credor, como aquele que é o devedor. Então, perdoar traz cura para o nosso corpo, mas perdoar também traz cura para a nossa alma. Imagina o desespero daquele homem, quando ele então sabe que seus filhos, sua esposa, que já estão presos, agora vão passar por torturas, tormentos, até pagar a dívida, ele se desespera, ele se deita no chão, ele clama, ele se reverencia àquele Senhor, ele pede perdão e o Senhor tem compaixão dele e o resultado é, ele perdoa aquela dívida. Perdoado da dívida, ele está livre, ele já pode ir embora. E aí o resultado, não tem mais prisão na sua alma. Quando você perdoa alguém, você não está só soltando uma pessoa, você está soltando a si mesmo. Então, perdoe e receba perdão. Se você deve a alguém, pague a dívida, não dá. Tente, planeje, projete para fazer a coisa correta, mas pelo menos peça perdão e seja livre na sua alma. Então, perdoar faz bem para o corpo, perdoar faz bem para a alma, mas perdoar também faz bem para o nosso espírito. Aquele devedor, ele recebeu o perdão da dívida de 10.000 talentos. E aí, de repente, ele encontra alguém, um conservo que devia para ele 100 denários, ou seja, 100 diárias. E o que acontece? Aquele servo pede perdão, faz a mesma coisa que ele fez. Só que na hora de perdoar, ele não perdoa.
ele manda com aquele servo seja preso, com toda a sua família, até que ele pague a dívida. Ou seja, será que não era para ele perdoar também, já que ele foi perdoado de uma dívida tão alta? E aí então os seus conservos descobriram o que eles fizeram e contaram para o Senhor. A dívida já havia sido paga, a dívida já havia sido encerrada, mas agora ele está com uma nova dívida. Ele não perdoou. E o resultado, a Bíblia nos ensina a perdoar. E aquele credor agora, ele está sendo uma pessoa muito malvada. E quando ele vai com o Senhor diz: olha, você não perdoou, a sua dívida voltou, você vai para a prisão e você vai ser torturado. Ou seja, quando você não tem o perdão, o seu espírito ali, a ideia é, passa por torturadores, por espíritos malignos, por coisas terríveis. E o ensino da palavra é: perdoe e seja perdoado. Quando você é perdoado, quando você recebe perdão, você é salvo. E só Jesus, ele tem poder para nos perdoar e para nos salvar. Então, fique no caminho das águas de Jesus e receba o perdão dele no seu coração e se arrependa de verdade, com sinceridade, perdoando e sendo perdoado. Eu sei que é difícil perdoar, é muito difícil, mas quando nós temos Jesus no coração, ele nos enche de amor e aí sim nós conseguimos perdoar. O que você precisa fazer então? Abra o seu coração, deixe Jesus entrar, te encher de amor, de graça e de perdão. Que Deus lhe abençoe e seja liberto no corpo, na alma e no espírito. Um dia abençoado.